Milionário fica chocado ao ver mendigo negro de 6 anos curar presidente e vir seu neto. Ian Silva tinha apenas 6 anos, mas seu coração carregava mais amor do que muitos adultos que conhecia. Vivendo em uma cidade onde arranha-céus se erguiam ao lado de favelas, sua vida era simples e humilde ao lado da mãe, uma mulher forte que lutava todo dia para garantir o sustento. A rotina deles era marcada por dificuldades, mas também por risos sinceros e sonhos que pareciam distantes. Ian nunca soube do avô milionário, um homem famoso nos círculos empresariais que nunca entrou na vida dele. Mas tudo mudaria quando notícias horríveis rodearam a família. Seu avô estava gravemente doente em um hospital, e essa informação chegou como um chamado inquietante. A mãe de Ian hesitou, mas decidiu levar o menino para ver o homem que, apesar da distância, carregava seu sangue. No hospital, Ian sentiu um frio na barriga. O ar estava carregado de uma expectativa estranha. Ao entrar no quarto, Ian se aproximou, estendendo a mão pequena e delicada. "Oi, vovô, eu sou o Ian", disse, sua voz inocente e cheia de esperança. O avô, sem poder ver, percorreu as mãos pela cabeleira do menino, e um sorriso triste surgiu em seu rosto. "Oi, meu pequeno", balbuciou. A conexão entre os dois era palpável, como se o amor pudesse fluir através do toque. O menino falava sobre tudo, sobre seu dia no parque, seus amigos e até sobre como ele gostaria de ter um cachorro. Com cada palavra, ele trazia um pouco de luz ao quarto escuro. Com o tempo, as visitas aconteceram frequentemente. Ian não sabia, mas aquelas conversas simples estavam desenterrando segredos de uma família emaranhada de ressentimentos e traições. Um dia, o médico da família, tio Carlos, revelou que, em seus últimos momentos, o avô poderia deixar toda a sua fortuna para o neto desconhecido. A notícia se espalhou como fogo em palha seca, incitando uma guerra silenciosa entre os parentes que viam a herança como um bilhete. A mãe de Ian, uma mulher que sempre teve apenas o amor como riqueza, começou a desconfiar do que o avô guardava. Ela percebeu que Ian poderia não ser apenas mais um neto. Poderia haver uma linha que o unisse a algo muito maior, talvez a um poder que ela própria não entendia. Durante as visitas, Ian, com seu olhar puro, faz perguntas que feriam o avô profundamente, e em respostas fragmentadas, segredos eram revelados. "Por que você não nos procurou antes? Eu só queria saber que você existia", Ian perguntou timidamente em um desses dias. E o velho, com lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado, apenas sussurrou: "Desculpe, meu filho." Com as revelações surgindo como sombras sobre a cabeça da família, o que realmente significava herdar uma fortuna quando o que se buscava era amor? Ian se viu em um dilema. Ele tinha a chance de cuidar das feridas da família, ou simplesmente se afastar, desejando apenas o afeto do avô. Agora, ele sabia que suas origens eram mais complexas e mistas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo?
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Ian sentou-se na beirada da cama do avô, sua pequena mão segurando a mão enrugada do homem cuja presença agora parecia tão familiar. Ele nunca imaginou que carregaria o nome de alguém tão poderoso e ainda assim estava ali, compartilhando risos e palavras que surgiam como raios de luz em meio à escuridão do quarto. Mas a tranquilidade do momento foi bruscamente. Era Carla, uma mulher de olhar penetrante e cabelos escuros, que se apresentou como amiga da família. O ar ficou pesado assim que ela cruzou o limiar, e a expressão no rosto da sua mãe mudou instantaneamente. Uma inquietação se espalhou pela sala. Precisamos conversar sobre o que está acontecendo aqui, disse Carla, cruzando os braços. Há coisas que você não sabe, e é hora de esclarecer tudo. O avô, já sem forças, olhou para Ian e por um instante um medo disfarçado cruzou seu olhar. O que você quer dizer com isso, Carla? A voz dele tremia levemente, o que fez o coração de Ian disparar. O ambiente estava se alterando de forma palpável. Não posso continuar escondendo isso. Ian, você é mais do que um neto. Você é o herdeiro de algo que nem imagina, disparou Carla, sua voz um misto de urgência e preocupação. Ian sentiu um nó na garganta. Seu avô não é apenas um homem rico. Ele faz parte de algo muito maior, algo obscuro. A mãe de Ian disparou um olhar de reprovação, mas Ian estava fixo em Carla. Algo como o quê? Perguntou, seu tom voltando a ser inocente. Mas uma ansiedade começava a surgir em seu peito. Uma organização secreta! Continuou Carla, agora com intensidade. Seu avô fez promessas, e isso vem com um preço. Ele escolheu esconder isso de você, mas o tempo está se esgotando. Ian não conseguia entender. Uma organização secreta? Isso soava como um filme, um labirinto de mistérios que ele nunca soubera que existia. Olhou para o avô, que estava em silêncio, mas seus olhos refletiam um peso imenso de arrependimento. O garoto sentiu a conexão fértil que ele tinha cultivado ao longo das visitas desmoronar em um instante. Por que você não me contou, vovô? A pergunta escapuliu dos lábios de Ian. Seu mundo se desmoronando. Você me fez acreditar que tudo o que importava era o amor. Eu não sabia como. O avô gaguejou, mas Carla interrompeu com frieza. E se ele não se curar? A herança também inclui protegê-lo de inimigos que não desejam que você descubra a verdade. Ian estava paralisado. Como poderia tudo aquilo ser verdade? Seu coração batia acelerado, enquanto lágrimas brotavam em seus olhos. A sala se encheu de tensão, cada pequeno ruído ecoando como um grito. Os monitores ao lado da cama bipavam, e o horror de um futuro desconhecido pairava como uma sombra. De repente, um dos aparelhos começou a apitar com mais intensidade. O avô começou a tossir e Ian se apressou a puxar a mão dele para a sua. Medo consumia seu peito. Vovô, o que está acontecendo? Carla se aproximou rapidamente, mas um lampejo de choque cruzou seu rosto. Ele não pode! Ele não deve saber disso agora! Um grito percorreu o corredor e Ian viu um grupo de pessoas correr para dentro da sala. Eram familiares, olhos arregalados, expressões ansiosas. A batalha pela fortuna e por revelações mudaria suas vidas para sempre. Enquanto todos se aglomeravam, Ian percebeu que estava no centro de um turbilhão. Um destino que parecia mais aterrorizante do que qualquer conto de fadas. Precisamos discutir isso, agora!
gritou um dos tios de Ian, o clima mudando completamente. E naquele instante, com todos os olhares voltados para ele, Ian, que percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma, vagava entre o amor que desejava e os segredos que agora pareciam exigir um preço. A verdade se aproximava, como um pesadelo prestes a se concretizar. No meio de toda a confusão, a única coisa que restou para Ian foi uma pergunta ensurdecedora. E se a verdadeira herança não fosse a fortuna, mas os fardos ocultos de uma família dilacerada? Como conseguiria lidar com isso tudo? Ian estava perdido em seus pensamentos, o coração acelerado com as revelações de Carla. O ambiente se tornara um caos. Os olhares dos parentes se cruzavam em busca de respostas que ninguém parecia ter. Ele se sentia pequeno, como uma folha lê. Por que você não me contou, vovô? Ian insistiu, tentando entender o que tudo aquilo significava. O avô, com lágrimas nos olhos, não respondeu. Apenas olhava para Carla, sua expressão refletindo medo e dor. Mas então, em meio à confusão, uma figura se destacou entre os familiares. Era Júlia, a prima de Ian, uma jovem de 17 anos, que até então permanecia em silêncio, observando a interação. Ela avançou, seu olhar intenso, direcionado a Carla. Você não pode deixar ele ouvir isso, Carla. Você sabe das consequências. A tensão cresceu. Todos na sala estavam agora voltados para Júlia, que parecia carregar um peso imenso. Consequências? Que tipo de consequências? Ian questionou, sentindo seu coração apertar. Ele não entendia que caminho sua vida havia tomado. Isso é maior do que você imagina. Ian, respondeu Júlia, aproximando-se. Nós não somos apenas uma família. Estamos ligados a algo que não podemos controlar. E nesse instante, o avô, com uma voz fraca, fez um movimento. Ele parecia querer se levantar, mas a fraqueza o impedia. Ian, escute sua prima. Existe um segredo que, se você soubesse, poderia mudar tudo. O ambiente ficou em silêncio e a angústia de Ian aumentou. Ele queria entender, mas a verdade parecia escorregar entre seus dedos. Com um olhar firme, Júlia prosseguiu. Ian, eu sei que você não me conhece bem, mas a verdade é essa. Nós somos mais do que uma família comum. Você é o último descendente de uma linhagem que carrega uma maldição. O avô fez um pacto que controla nossas vidas. E esse mesmo pacto pode custar a vida dele. Maldição? Ian questionou, ainda sem acreditar nas palavras que saíam da boca da prima. O que estava acontecendo? A expressão do avô gengibrava entre dor e desespero. Eu nunca quis te envolver. E agora? Tudo está prestes a sair do controle. Nesse momento, algo extraordinário aconteceu. As máquinas ao redor da cama começaram a apitar freneticamente. Uma luz piscou. O som do alarme dominou o ambiente. Enfermeiros correram para dentro do quarto, empurrando a família para o lado. A gritaria aumentou. Mas Ian ficou paralisado. Ele olhou para o avô, que tinha os olhos arregalados. Um chamado silencioso ecoou entre eles. Ian percebeu que a conversa anterior fora apenas a ponta de um iceberg. O que você está escondendo de mim? Ele gritou, mas o som foi abafado pelo clamor em torno. Um médico chegou e começou a mexer nas máquinas, gritando instruções. Precisamos estabilizá-lo. O avô está em choque. Júlia, com lágrimas nos olhos, puxou Ian para um canto. Escute, precisa sair daqui. Não fique. Antes que ela pudesse completar a frase, houve um estrondo.
A porta do quarto se abriu com força e um homem misterioso entrou. Seu olhar era gélido como aço. Cessa o que está fazendo! Não pode deixá-lo falar! O caos se instalou. A tensão elétrica entre eles era palpável. O avô, que lutava contra a fraqueza, parecia ter perdido a força, enquanto o homem manteve sua posição firme, ameaçando qualquer um que ousasse se aproximar da cama. Quem é você? Ian gritou, a confusão assolando seu jovem coração. Era tudo tão rápido, tão intenso. Quem eram essas pessoas? O que eles queriam? E com um sorriso perturbador, o homem respondeu: sou alguém que não pode permitir que a verdade seja revelada. Nesse momento, o mundo de Ian desabou. Ele compreendeu que os laços familiares e a herança poderiam estar ligados a algo muito mais sinistro do que imaginara. O nó na garganta apertou e uma nova pergunta ressoou em sua mente. E se a verdade que buscava doutra maneira era a própria maldição? Mais uma vez, seu futuro estava em jogo. Mas agora, tudo estava envolto em sombras e mistérios que ele não sabia como enfrentar. Ian estava paralisado. O homem misterioso, com aquele sorriso perturbador, era como um intruso em um pesadelo. Horror tomou conta do quarto enquanto Ian sentia seu coração disparar. O avô, com um olhar de desespero, minava as forças para explicar. Mas Carla, a amiga da família, interrompeu. O que você quer aqui? Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O homem apenas riu. Um som gélido que fez todos os presentes estremecerem. Vocês realmente se acham seguros? Essa luta vai muito além da herança. Mais do que dinheiro, temos um legado que muitos querem destruir. Quem é você? Ian gritou. Sua voz ecoou no ar pesado com medo e confusão. Os enfermeiros ainda lutavam para estabilizar o avô, que começava a parecer mais frágil a cada momento. O monitor apitava sem parar. O filme de desespero se desenrolava diante de seus olhos. Eu sou o guardião das promessas do seu avô. E agora, Ian, eu sugiro que você escolha muito bem suas próximas palavras. Respondeu o homem, passando a mão pelos cabelos desgrenhados de forma arrogante. Ian sentiu um nó na garganta, um frio na barriga. Promessas? O que você quer dizer com isso? A angústia crescia. O avô fez um gesto fraco, tentando chamar a atenção do neto, mas o homem não lhe dava chance. Ian notou algo nos olhos do avô, um brilho, não exatamente de esperança, mas de uma verdade não dita. Vovô, o que está acontecendo? Cuide-se! Ian insistia, mas o avô estava em outro mundo, perdido entre as sombras de suas lembranças. Promessas e maldições, meu pequeno. O que fazemos para proteger a família? Disse o homem, com um tom provocativo. Se ele não se recuperar, todo o peso dessa herança cairá sobre você, e você terá de arcar com tudo que ele construiu. Nesse momento, os olhares de todos na sala mudaram. Murmúrios começaram a ecoar sobre o que ele poderia estar sugerindo. Ian se lembrou de Carla, da conversa que tiveram antes, sobre como seu avô fazia parte de algo maior, algo sombrio, mas as palavras não pareciam se encaixar. Seu avô fez um juramento, Ian. Um pacto que não envolve apenas riqueza. Há uma dívida que deve ser paga e o tempo está acabando. O homem disse com uma intensidade que ecoou como um trovão. O avô fez um movimento com a mão,
mas uma tosse fraca o interrompeu. Ian estava confuso, mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Do nada, a porta se abriu com violência e uma mulher entrou, desamparada e com uma expressão de terror. "Não deixe ele falar!" gritou. Era a avó de Ian, alguém que ele não via há anos. Ela se aproximou rapidamente, pulsando de um medo palpável. "Ian, você não sabe do que está falando. Ele é um traidor." Os murmúrios cessaram. O que ela disse rachou o ambiente ao meio. Ian sentiu o chão se abrir sob seus pés. A mulher que ele tanto quis conhecer, por quem guardou esperanças, era quase um fantasma, mas agora estava ali, trazendo mais perguntas do que respostas. O avô, antes de perder a consciência, deixou escapar um sussurro. "Perdoe-me. Foi para proteger você." O homem sorriu, sabendo que a reviravolta havia mudado tudo. A verdade é mais sombria do que você pode imaginar. Estamos todos ligados a um destino, Ian. E você, meu garoto, está no centro disso. O caos estava cebrado. Olhares intrigados se cruzavam, mas era como se um abismo se abrisse entre Ian e o restante da sala. Ele sempre acreditou que o amor era a resposta, mas agora percebeu que a herança que poderia receber era cheia de mentiras, traição e um fardo muito maior do que pensava estar preparado para carregar. E enquanto o alarme do avô apitava insistentemente, Ian sentiu a única certeza que o acompanhava, na busca por resposta e por amor. Ele havia encontrado algo que poderia ser a sua ruína. A pergunta ardente que o perseguia agora era: estaria ele destinado a seguir o mesmo caminho? Ou poderia quebrar esse ciclo de dor? Tudo estava prestes a mudar, mas a que custo? Ian estava paralisado. O homem misterioso, com aquele sorriso perturbador, era como um intruso em um pesadelo. O horror tomou conta do quarto enquanto Ian sentia seu coração disparar. O avô, com um olhar de desespero, tentava explicar, mas Carla, a amiga da família, interrompeu. "O que você quer aqui? Vocês não têm ideia de... Essa luta vai muito além da herança. Mais do que dinheiro, temos um legado que muitos querem destruir." "Quem é você?" Ian gritou, sua voz ecoando no ar pesado com medo e confusão. Os enfermeiros ainda lutavam para estabilizar o avô, que começava a parecer mais frágil a cada momento. O monitor apitava incessantemente, o filme de desespero se desenrolando diante de seus olhos. "Eu sou o guardião das promessas do seu avô. E agora, Ian, eu sugiro que você escolha muito bem suas próximas palavras", respondeu o homem, passando a mão pelos cabelos desgrenhados de forma arrogante. Ian sentiu um nó na garganta, um frio na barriga. "Promessas? O que você quer dizer com isso?" A angústia crescia. O avô fez um gesto fraco, tentando chamar a atenção do neto, mas o homem não lhe dava chance. Ian notou algo nos olhos do avô, um brilho, não exatamente de esperança, mas de uma verdade não dita. "Vovô, o que está acontecendo? Cuide-se!" Ian insistia, mas o avô estava em outro mundo, perdido entre as sombras de suas lembranças. "Promessas e maldições, meu pequeno. O que fazemos para proteger a família?" disse o homem com um tom provocativo. "Se ele não se recuperar, todo o peso dessa herança cairá sobre você, e você terá de arcar com tudo o que ele construiu." Nesse momento, os olhares de todos na sala mudaram. Murmúrios começaram a ecoar sobre o que ele poderia estar sugerindo.
Ian se lembrou de Carla, da conversa que tiveram antes, sobre como seu avô fazia parte de algo maior, algo sombrio. Mas as palavras não pareciam se encaixar. Seu avô fez um juramento, Ian, um pacto que não envolve apenas riqueza. Há uma dívida que deve ser paga e o tempo está acabando, o homem disse, com uma intensidade que ecoou como um trovão. O avô fez um movimento com a mão, mas uma tosse fraca o interrompeu. Ian estava confuso, mas a revelação mais impactante ainda estava por vir. Do nada, a porta se abriu com violência e uma mulher entrou, desamparada e com uma expressão de terror. "Não deixe ele falar!" gritou. Era a avó de Ian, alguém que ele não via há anos. Ela se aproximou rapidamente, pulsando de um medo palpável. "Ian, você não sabe do que está falando. Ele é um traidor!" Os murmúrios cessaram. O que ela disse rachou o ambiente ao meio. Ian sentiu o chão se abrir sob seus pés. A mulher que ele tanto quis conhecer, por quem guardou esperanças, era quase um fantasma. Mas agora estava ali, trazendo mais perguntas do que respostas. O avô, antes de perder a consciência, deixou escapar um sussurro. "Perdoe-me, foi para proteger você." A expressão do homem se transformou. Ele fitou a avó de Ian com um olhar que misturava raiva e desdém. "Você nunca deveria ter vindo aqui." "Maria! Seus erros não têm perdão!" "Maria!" O nome ecoou na mente de Ian, como um eco distante. Ele começou a juntar as peças, a confusão se tornando um turbilhão. "O que está acontecendo? Quem são vocês realmente?" A bravura dentro dele estava entrando em colapso. "Maria, o que você está escondendo de mim?" Ian perguntou, a voz tremendo. "Calma, Ian. Está tudo sob controle." Ela começou, mas o homem a interrompeu. "Você quer saber a verdade? A história que seu avô nunca contou? Você é o escolhido para acabar com este ciclo." O homem disse, com uma menção ameaçadora na voz. "E você, Maria, não tem o direito de interferir." Uma carga de tensão inundou a sala. Foi como se uma tempestade estivesse prestes a eclodir. O avô estava cada vez mais pálido e Ian sentiu que cada segundo contava. "Eu não sei o que este homem quer, mas não vou deixar você se machucar, Ian." Maria disse, pulsando de medo. Ian começou a ver algo nos olhos dela, uma intensidade que ele nunca antes realizara. Era mais do que amor de avó. Parecia uma conexão profunda com tudo que estava se desenrolando. "Qual é a verdade, então? O que eu tenho que fazer?" Ian perguntou, segurando a mão do avô, sentindo a fraqueza cada vez mais evidente. "Você precisará escolher entre permanecer nesta vida ou enfrentar os mistérios, enfrentar o que está por vir", disse o homem, enquanto um brilho nefasto em seus olhos refletia poder. "Há um preço para a liberdade da família." O avô soltou um gemido e Ian sentiu uma sensação aterradora que o invadiu. Ele precisava decidir se queria descobrir a verdade sombria ou permanecer no desconhecido. O peso do mundo parecia recair sobre seus ombros. Assegure-se de que sua escolha não seja a última. O tempo está acabando. O homem gritou, suas palavras cortando o ar pesado de medo e desespero. E assim, naquela sala, cercado por sombras e verdades ocultas, Ian percebeu que sua vida nunca mais seria a mesma. Uma escolha se aproximava, e a verdadeira natureza do legado da família permanecia oculta em sombras. E quem caminho iria trilhar e quem realmente eram aqueles que cercavam sua vida? O futuro, agora em uma linha tênue, dependia da decisão que estava prestes a tomar. Ian estava paralisado.
O homem misterioso o encarava com um meio sorriso, como se estivesse controlando todo o destino da sala. O avô, com as forças esvaindo, olhava para Maria, sua mãe, como se buscasse um respaldo que não encontrava. Ian sentia o peso das palavras não ditas pairando no ar. Mas, de repente, algo mudou. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Um enfermeiro entrou apressado, com a cara pálida e olhar alarmado. Precisamos de todos fora daqui. O paciente está em estado crítico. As palavras eram claras como um grito. Ian percebeu que o caos se aproximava, mas estava mais focado no olhar do desconhecido. O homem que antes parecia tão seguro, agora tremia ligeiramente. Um tremor imperceptível, mas que não passou despercebido para Ian. Diante do pânico, um ruído ensurdecedor ecoou, e o monitor ao lado da cama do avô começou a apitar em um ritmo frenético. O coração de Ian disparou. Ele segurou a mão do avô com força. Era como se tudo estivesse colapsando, e ele não saberia reconstruir. Vovô, não me deixe! As palavras saíram em um sussurro trêmulo, e o avô olhou para Ian com uma expressão que misturava amor e despedida. Mas então, de repente, o homem misterioso fez um movimento brusco e se virou para o enfermeiro. Você não pode intervir. O que está prestes a acontecer é muito maior do que você imagina. Ele agora tinha um ar de desespero, algo que antes não se via. Ian, corre! Assim você não sabe o que está em jogo! Gritou Júlia, sua prima, puxando-o para fora da sala. Mas ele hesitava. O quarto estava em um estado de desespero instantâneo. Então, algo realmente chocante aconteceu. O avô, aparentemente à beira da morte, começou a murmurar algo. Ian, não é o que parece. Ele estava se esforçando para falar, mas o olhar do homem se tornou um veneno. Cale-se. Não deixe que ele saiba. E então surgiu um evento que desfez completamente qualquer expectativa. Um clarão luminoso iluminou todo o ambiente, como um flash, e uma energia pulsante se espalhou pela sala. Ian ficou cego por um momento, ofuscado por uma luz tão intensa que parecia atravessar sua alma. Quando a visão retornou, a impressão era de que tudo havia mudado. O homem misterioso agora estava de joelhos no chão, sua expressão transformada em terror absoluto. Não pode ser. Ele olhou para o avô e, pela primeira vez, o medo tomava conta de seu rosto. O enfermeiro não parecia entender, e Ian sentiu uma onda de confusão inundando o quarto. Os olhos do avô brilharam com uma luz que Ian nunca tinha visto antes. É hora da verdade, Ian. Estou aqui para te proteger. As palavras estavam carregadas, como se cada letra fosse uma revelação. O homem olhou para Maria. E o olhar de ambos parecia conter 1000 histórias. Ian, você é o escolhido. Você é um dos nossos. A última palavra ressoou no ar. O chão sob seus pés parecia tremer. Ele não conseguia compreender. Um dos nossos? O que significava? O caos de toda a situação parecia desmoronar. Isto não pode estar acontecendo, gritou o homem, em desespero, enquanto a cor do seu rosto sumia. Se você tomar essa verdade, você se tornará uma ameaça. O arrepio percorreu a espinha de Ian. O que estava prestes a acontecer mudaria tudo. Ele percebeu que a luta pela herança não era apenas sobre riqueza, mas sobre um legado enraizado em algo muito mais profundo. Algo que o conectava a um passado que ele não entendia. Uma herança que não queria.
A sombra de um destino maior agora pairava sobre ele, e ele estava no centro. Maria, a avó que ele tanto desejou conhecer, começou a chorar. Ian, não deixe que eles o manipulem. Lembre-se do amor, isso é o que importa. O homem custou a se levantar, mas a fúria estava clara em seu olhar. Você não pode escapar, Ian. Você não pode ignorar quem realmente é. E ali, a verdade e a traição dançavam em um turbilhão, enquanto a expectativa de Ian aumentava. Ele estava prestes a fazer uma escolha que não apenas moldaria seu futuro, mas revelaria segredos enterrados há muito tempo. O que ele escolheria? E mais importante, qual seria o preço dessa escolha? O momento de agir se aproximava, mas a incerteza o envolvia como uma neblina densa. As consequências estavam a um passo, e na sua mente uma pergunta ressoava. Ele estava preparado para enfrentar a verdade, mesmo que isso significasse perder tudo o que amava? Ian estava paralisado. O homem misterioso o encarava com um meio sorriso, como se tivesse o controle de tudo ao seu redor. O avô, com as forças esvaindo, olhava para Maria, sua mãe, como se estivesse buscando um respaldo que não encontrava. Ian sentia que as palavras não ditas pairavam como sombras entre eles, mas, de repente, algo mudou. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Um enfermeiro entrou apressado, com o rosto pálido e olhar alarmado. Precisamos de todos fora daqui. O paciente está em estado crítico. As palavras ecoaram como um grito, fazendo Ian sentir um aperto no peito. O caos se aproximava, mas sua atenção estava completamente fixada no olhar do homem. O estranho, antes tão seguro, agora tinha um leve tremor no corpo, um deslizar de insegurança que não passava despercebido. O monitor ao lado da cama do avô começou a apitar freneticamente, um som agudo que cortava o ar pesado. Ian segurou a mão do avô, sentindo a fraqueza de cada batida que se tornava mais distante. Vovô, não me deixe! A avó saiu trêmula, cheia de desespero. Não, Ian, você não pode ouvir isso! Gritou Maria, sua avó, já correndo para o lado do neto, como se tentasse protegê-lo de uma ameaça invisível. Mas o homem, por trás de tudo, permaneceu firme, um predador na pandemia da incerteza. Então, um clarão iluminou todo o ambiente, como um flash de luz que atravessou a sala. A energia pulsante encheu o ar e Ian ficou temporariamente cego. Quando a visão voltou, tudo havia mudado. O homem misterioso estava agora de joelhos. Seu rosto revelava um medo que até então ele não mostrara. Não, não pode ser! Ele olhou para o avô e pela primeira vez a expressão dele era de real temor. O enfermeiro, confuso, hesitou, enquanto Maria começou a chorar. Ian, não deixe que ele manipule você. Quem é você? O que está acontecendo? Ian perguntou, sentindo uma pressão crescente no peito. O avô, antes um homem de poder, agora parecia um fantasma. Sua respiração se tornava irregular e a luz nos olhos dele estava se apagando. Você é o escolhido para acabar com a maldição. Mas essa verdade pode destruir tudo o que considera real, gritou o homem, como se falasse de um destino ruinoso. E aqui está a revelação. Você não é apenas um neto comum, Ian. Sua verdadeira origem vai além do que imaginávamos. Ian pescou, confuso. O que quer dizer com isso? O que você não me contou? E então,
Numa fração de segundo, a porta se abriu novamente. Uma mulher entrou, que parecia conhecer seu avô. A mesma mulher que havia sumido sem deixar rastros, a mãe dele. Ian, o que você está fazendo aqui? Um grito dela cortou ainda mais o ar. Um choque percorreu a sala. Os olhos de Ian se arregalaram. Mãe, é você? Uma tempestade de perguntas invadiu sua mente. O homem começou a olhar para ela como se soubesse que algo estava prestes a acontecer. Ian, você não deve ouvir. O que ele está dizendo vai mudar tudo o que você acredita. Mas antes que pudesse fazer alguma coisa, o avô levantou a mão, pedindo silêncio. É verdade. A mãe que você nunca conheceu foi parte de um legado que a família tentou esconder. Ele olhou para o homem. E eu fiz um juramento. A verdade está prestes a ser revelada. Agora o ambiente estava em um silêncio tenso. Todo mundo preso em uma teia de segredos. Ian, é hora de você saber que tudo em sua vida foi uma mentira. Você não é apenas um membro da família. Você é a chave que pode libertar todos nós. As palavras do avô ecoaram como um trovão. O peso da revelação o atingiu. O que exatamente isso significava? Ian precisava decidir se queria se aprofundar no abismo que se apresentava à sua frente. O que isso significava para ele, para o avô, para a mãe que ele achou estar perdida? Ele não tinha ideia do que estava prestes a enfrentar, mas sentiu que, uma vez que a verdade fosse descoberta, nada seria como antes. E em meio a todo o caos, ele se perguntava, estaria preparado para lidar com isso? Ian estava paralisado. O homem misterioso olhava para ele. Um sorriso disfarçado de certeza, como se tivesse o controle de cada respiração da sala. O avô, esgotado, dirigia seus olhos para Maria, sua mãe. É como se uma linha invisível os conectasse, uma expectativa pairando no ar. Ian sentia que a verdade estava prestes a explodir. E se eu soubesse? Ian murmurou a voz baixa. O que você faria, vovô? O peso daquela pergunta catalisou o silêncio. Você é o escolhido para acabar com a maldição, mas essa verdade pode destruir tudo o que considera real, gritou o homem, sua voz carregada de desespero. As palavras cortaram o ar e o monitor começou a apitar com um tom agudo, saltando na direção de uma urgência palpável. A tensão na sala aumentou. Ian automaticamente manteve um olhar fixo no avô, buscando um sinal de esperança, mas o semblante dele estava contorcido. Ian, não deixe que o medo controle você. Precisamos ser fortes. As palavras quase escaparam entre as respirações fracas dele. Mas então, algo completamente inesperado aconteceu. Do nada, a porta do quarto foi aberta com brutalidade e alguém irrompeu. Um homem com um paletó escuro, que parecia saído de um filme de mistério. Seu olhar era uma mistura de confiança e raiva. Parada! Ele gritou, fazendo com que todos se virassem. Quem é você? Perguntou Ian, a voz embargada. O homem não se apresentou ao avô ou a Maria, mas direcionou sua atenção ao homem misterioso. O que você está fazendo aqui, Thomas? O tom era ameaçador e Ian sentiu um arrepio. O ar ficou mais denso. O homem chamado Thomas ficou pálido por um momento, como se tivesse visto um fantasma. Você não deveria estar aqui. Essa verdade não pode ser revelada, disse Thomas, com uma profundidade que prendeu a atenção de todos. A tensão se intensificou e Ian sentiu o mundo à sua volta começar a tremer. Eu não vou permitir que você controle essa situação, Thomas. O novo homem olhou para o avô. Você sabe o que precisa ser feito.
O que realmente aconteceu com seu irmão? As palavras atingiram Ian como um soco no estômago. Ele nunca soubera que tinha um tio, um irmão do avô. Onde ele se encaixava nisso tudo? A confusão se transformava em um turbilhão em sua cabeça. Enquanto suas emoções conflitantes lutavam, o avô, parecendo ainda mais frágil, começou a murmurar. Não é hora para isso, disse Thomas, com um misto de impaciência e desespero. Se a verdade for revelada, vocês todos podem estar em perigo. Maria, tentando intervir, soltou um grito. Ian, não escute! Eles estão manipulando tudo isso. Você não pode acreditar neles. Mas quem sou eu, então? O que eu realmente sou? Ian estava quase em lágrimas, o nó na garganta o sufocando. A sala parecia girar em torno dele, cada palavra pesada se transformando em uma sensação de pânico crescente dentro de seu peito. O avô, aos poucos, abaixou a cabeça, como se fosse sucumbir à dor. Ian, ouça-me. Eu nunca quis que você se envolvesse com isso, mas é hora de decidir. A fraqueza da voz deixava claro que cada segundo era precioso. O homem misterioso olhou para Thomas, como se as palavras que vinham a seguir mudariam tudo. Na verdade, Ian, você é o último descendente da família Thompson. Sua linhagem é uma maldição que começou há gerações. E temos que acabar com tudo isso agora, antes que seja tarde demais. O tempo parecia paralisar. Ian estava à beira de um colapso, absorvendo a enormidade do que acabara de ouvir. Uma maldição? O eco de sua voz fez com que todos na sala parecessem inquietos. As revelações de Thomas estavam revirando sua realidade. E quando a verdade parecia finalmente se revelar, um grito inesperado irrompeu da porta. Pare com tudo isso! Era Julia, sua prima, correndo como se estivesse fugindo de algo. Seu olhar estava cheio de desespero. Você não sabe que a verdade pode destruí-los a todos? A maldição não é o que vocês pensam. As palavras dela cortaram o ar pesado como uma faca. Ian sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Julia, o que você está dizendo? Ian questionou confuso, mas sua voz tinha um peso. Ela não parecia mais a mesma pessoa. O chão sob seus pés balançava, enquanto ele tentava entender. Porque a maldição que vocês temem não está apenas ligada a vocês. Está ligada a mim também. O choque nas palavras dela fez o ambiente da sala zumbir. O que isso significava? Enquanto os olhares se alternavam entre Julia e os outros, Ian percebeu que talvez a grande verdade estivesse além de qualquer imaginação, pronta para desmoronar tudo à sua volta. Como assim, ligada a você? A pergunta saiu em um sussurro trêmulo da boca de Ian, enquanto o coração pulsava em ritmo acelerado. O que mais poderia estar escondido debaixo da superfície? A revelação de Julia lançou um novo mistério sobre o que antes parecia claro. E no fundo do coração, Ian começou a perceber que a busca pela verdade estava apenas começando. Ian estava paralisado. O que Julia acabara de dizer deixara um eco profundo nas paredes do quarto, como se toda a verdade tivesse entrado pelo ar pesado que o cercava. Ligada a você? As palavras dele tremiam. O avô estava cada vez mais pálido, suas forças se esvaindo enquanto Maria observava com um olhar de desespero. Sim, Ian, a maldição não está apenas na sua família, está em nós dois. A voz de Julia carregava um tom de urgência. Ian não sabia o que pensar. Um nó se formou em sua garganta, enquanto tentava entender a gravidade da situação. O homem misterioso olhava para a prima,
seus olhos escuros refletindo uma mistura de esperança e medo. Isso é ridículo! Você só quer confundir ele! Thomas disparou. Sua voz estrondosa e aguda quebrou o silêncio. Basta de mentiras. A verdade é que Ian é o único que pode acabar com tudo isso. O que você sabe sobre a verdade? Júlia bateu de volta, seus olhos ardendo. Dava para ver que a tensão crescia. Os murmúrios na sala começaram a se intensificar. Todos pronunciaram palavras desconexas, enquanto o medo tomava conta do ambiente. Não pode ser assim! Ian sentiu o pânico aumentar. Ele vivia uma história onde os fantasmas do passado estavam agora muito reais. Ele olhou em volta, buscando respostas nos rostos tensos dos presentes. A sala parecia um tabuleiro de xadrez, cada peça esperando para ser movida. Mas antes que alguém pudesse falar mais, um grito estrondoso ressoou do corredor. As portas do quarto se abriram com força e um grupo de homens uniformizados entrou, todos com expressões sérias. Todos para fora agora! Um deles, com um olhar autoritário, apontou para a sala. Por que estão aqui? Thomas perguntou, sua confiança desaparecendo. O homem misterioso disse: vocês não sabem o que estão invocando. Devem ir agora, antes que seja tarde demais. Ian sentiu um frio na espinha. O que mais estava escondido? O avô, com dificuldades, levantou-se um pouco na cama, seu rosto contorcido pela dor. Não! Eu não posso deixar isso acabar assim. Ian, a maldição é muito mais que nós. Então, em um movimento rápido, o homem uniformizado se virou para o avô. Você não deveria ter voltado a vê-lo. Os efeitos são mais devastadores do que imaginamos. A revelação, como uma explosão silenciosa, ecoou pelo ambiente. Os efeitos? O que você quer dizer com isso? Ian queria gritar, mas as palavras saíram como um sussurro. O homem começou a se mover em direção ao avô, mas Júlia se colocou na frente dele, determinada. Você não pode levá-lo. O que está acontecendo? E foi aí que tudo virou de cabeça para baixo. O homem uniformizado encostou um dispositivo em cima da cabeça do avô e, em um brilho intenso, uma luz azul irradiou pelo quarto. Ian ficou paralisado ao ver a expressão de horror no rosto do avô. O que você fez? Estamos cercados. Eles nos encontraram, murmurou o avô, os olhos arregalados de terror, como se algo sombrio estivesse prestes a se revelar. A expressão de desespero na face dele fez o coração de Ian acelerar. A única maneira de quebrar a maldição é enfrentá-la. Ian, a verdade que você busca pode te destruir, mas não agora. O avô estava falando. Podia ver a luta interna nas feições dele, um misto de amor e dor. Enquanto isso, Thomas e o homem uniformizado trocavam olhares. Você trouxe o garoto. É sua culpa que eles estejam aqui. O tom de ameaça no ar tornou-se palpável. E em um instante, um som estrondoso ecoou, como uma explosão, enquanto a própria estrutura do hospital começava a tremer. O que estava acontecendo? Ian sentiu que o chão estava desmoronando sob seus pés. As paredes tremiam e os gritos começaram a ecoar do lado de fora. Ele não sabia se queria correr ou enfrentar aquilo. Estou pronto para ouvir a verdade! Gritou, sentindo a adrenalina percorrer sua veia.
Mas antes que alguém pudesse responder, o homem uniformizado se virou rapidamente, olhando para o avô e disparou. Você não pode mais esconder a sua conexão com o que está prestes a acontecer. Ian não compreendia, mas nesse momento tudo fez sentido. A verdade estava prestes a desmoronar, levando consigo cada fragmento de sua inocência. Ele percebeu que não era apenas um espectador em tudo isso, mas alguém que estava prestes a ser lançado em um mundo de segredos, onde a lealdade e a traição poderiam ser a mesma face. Você está preparado para o que vem a seguir, Ian? O olhar do avô estava intenso. O que você escolher pode não apenas mudar seu destino, mas o de todos à sua volta. Enquanto a sala tremulava em um caos dançante, Ian percebeu que a única certeza era que sua vida nunca mais seria a mesma. O que ele estava prestes a descobrir poderia abrir portas que deveriam permanecer fechadas. E ao olhar para cada rosto ao seu redor, uma pergunta ressoou em sua mente. Até onde ele iria para saber a verdade? Ian sentiu um frio na espinha quando o homem uniformizado apontou para o avô, como se estivesse prestes a revelar uma verdade que poderia mudar tudo. O caos cercava o ambiente, os gritos ecoavam pelo corredor e o nervosismo se espalhava entre familiares e enfermeiros. Você é a chave. O que você fizer agora pode definir o futuro da nossa família. O avô respirou com dificuldade. Cada palavra era como um sopro de vida numa tempestade. Ian olhou para Julia, que parecia tão determinada, e a confusão mudou para uma espécie de clareza. Ele sabia que as cartas estavam na... A verdade que tanto temia estava ali, pulsante, pedindo para ser abraçada. Se a resposta estiver dentro de mim, então eu vou aceitá-la. Ian se declarou, sentindo um calor percorrer seu corpo. A certeza brotou no fundo de seu coração. O homem misterioso ofegou, e o avô teve um breve momento de alívio em seus olhos. Não! Você não sabe o que está fazendo! Gritou Thomas, sua voz subindo, enquanto a tensão aumentava. Mas Ian não estava mais disposto a recuar. Estou pronto para saber a verdade. Como eu posso quebrar essa maldição? Uma determinação crescia em seu peito, ao mesmo tempo que medo e um sentimento de inevitabilidade lhe envolviam. O avô fechou os olhos, como se estivesse guardando uma última memória. A resposta está no nosso passado. A maldição vem de promessas feitas por gerações. Promessas que não deveriam ter sido feitas. A emoção na voz dele fazia o ambiente tremer com intensidade. Então, uma luz intensa irrompeu do dispositivo em cima da cabeça do avô. A energia parecia vibrar, como um cântico ancestral. Ian se sentiu puxado para mais perto. Ele tomou a mão do avô, sentindo uma onda de comunicação silenciosa entre eles. De repente, as memórias começaram a fluir, como um rio que não podia ser contido. Visões de paisagens esquecidas, rituais em noites de luar e uma conexão mágica que transpunha as barreiras do tempo. Ele viu um pacto, uma aliança, um legado de amor e dor. Ian sabia que a verdadeira força não estava na riqueza ou no poder, mas na coragem de enfrentar os demônios do passado que os mantinham prisioneiros. Os presentes da sala estavam em silêncio, absortos na cena que se desenrolava. Julia olhava para Ian com lágrimas nos olhos, e Thomas parecia perdido em sua própria culpa. O homem uniformizado também hesitou, como se a verdade tivesse mudado tudo. Eu não posso deixar isso acabar assim. Ian, o avô encontrou forças para murmurar,
E a luz cresceu ainda mais, envolvendo todos numa aura protetora. A sensação de união começou a se expandir, tirando o peso da maldição. Você precisa entender, filho. A verdadeira herança é a escolha que fazemos a cada dia. O amor pode quebrar a maldição, mas sempre exige coragem. As palavras do avô ecoaram, batendo como tambor nas paredes do coração de Ian. Ele se virou, encarando todos. Nós somos mais fortes juntos. Vamos quebrar essa maldição. Vamos nos libertar. A luz brilhou com força, e as sombras que poderiam ter consumido suas vidas começaram a desvanecer. Júlia, Thomas e até o homem uniformizado se uniram a ele, enquanto uma corrente de energia os envolvia. A sala explodiu em uma cascata de luz, cada conexão sendo reafirmada com a força do amor que transbordava. Ian sentiu cada dor, cada arrependimento se dissipar. Então tudo ficou em silêncio. O avô sorriu e a luz se foi, deixando apenas a sensação de liberdade. O caos exterior se acalmou e o grupo se olhou, sabendo que haviam se libertado de um ciclo vicioso. Ian respirou profundamente, sentindo que uma nova era começava. Agora somos livres para seguir em frente, declarou Ian, plenamente consciente de sua nova realidade. O peso da verdade estava ali, mas também a oportunidade de reescrever suas histórias. Era um novo começo. Então, enquanto a realidade se estabilizava, a luz do céu brilhava através da janela. Ian estava pronto para enfrentar o que viesse a seguir com coragem. Mas a pergunta permanecia: quem realmente eram? E que destinos estavam por vir? E agora, querido amigo, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que pode acontecer a seguir. Faça parte dessa jornada.